Coautora do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 10, Considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Ver o artigo do mês passado sobre o zoavo curador. Devemos inicialmente fazer algumas retificações em nosso relatório das curas do Sr. Jacob. O próprio Sr. Jacob nos disse que a cura da menina, quando ele chegou a Ferté-sous-Jouarre, não se deu em praça pública. É verdade que foi aí que ele a viu, mas a cura foi na casa de seus pais, onde a fez entrar. Isto em nada altera o resultado, mas a circunstância da ação, um caráter menos excêntrico. De sua parte, o Sr. Boinvite nos escreve: a respeito da proporção dos doentes curados, eu quis dizer que, sobre 4.000, um quarto não experimentou resultados, e que do resto, isto é, de 3.000, um quarto foi curado, e 3/4 aliviados. De uma outra passagem do artigo, poder-se-ia supor que eu tinha afirmado a cura de membros anquilosados. Eu quis dizer que o Sr. Jacob tinha endireitado membros enrijecidos, rígidos, como se estivessem anquilosados, mas não mais, o que não quer dizer que não tenha havido anquiloses curadas. Apenas o ignoro. Quanto aos membros enrijecidos por dores que paralisam em parte os movimentos, constatei, em último lugar, 3 casos de cura instantânea. No dia seguinte, um dos doentes estava absolutamente curado, o outro tinha liberdade de movimentos com o resto de dor, com a qual, dizia-me ele, acomodar-se-ia para sempre de boa vontade. Não revi o terceiro doente. Teria sido muito admirável se o diabo não tivesse vindo meter-se neste negócio. Uma outra pessoa nos escreve de uma das localidades onde ocorreu a notícia das curas do Sr. Jacob. Aqui, grande emoção na comuna e no presbitério. A criada do Senhor cura, tendo encontrado 2 vezes o Sr. Jacob na única rua da vila. Está convicta de que ele é o diabo e que a persegue. A pobre mulher refugiou-se numa casa onde quase teve um ataque de nervos. É verdade que a farda vermelha do zoavo pode tê-la feito crer que ele saía do inferno. Parece que aqui preparam uma cruzada contra o diabo para dissuadir os doentes de se fazerem curar por ele. Quem pode ter posto na cabeça dessa mulher a ideia de que o Sr. Jacob é o diabo em pessoa e que as curas são uma astúcia de sua parte? Não disseram os pobres de certa cidade que não deviam receber o pão e as esmolas dos espíritas porque eram uma sedução de Satã e que, além disso, seria melhor ser ateu do que voltar a Deus pela influência do espiritismo, porque também isso era uma artimanha do demônio? Em todo caso, atribuindo tantas coisas boas ao diabo, fizeram tudo o que era necessário para reabilitá-lo na opinião das pessoas. O que é mais estranho é que de semelhantes ideias ainda se alimentam populações a algumas léguas de Paris. Assim, que reação quando a luz se faz nesses cérebros fanáticos. Há que convir que há gente muito desajeitada. Voltemos ao nosso assunto, as considerações gerais sobre a mediunidade curadora. Dissemos, e nunca seria demais repetir, que há uma diferença radical entre os médiuns curadores e os que obtêm prescrições médicas da parte dos espíritos. Estes em nada diferem dos médiuns escreventes ordinários, a não ser pela especialidade. Deixa eu anotar isso aqui. Pela especialidade das comunicações. Os primeiros curam apenas pela ação fluídica, em mais ou menos tempo, às vezes instantaneamente, sem o emprego de qualquer remédio. O poder curativo está todo inteiro no fluido depurado a que eles servem de condutores. A teoria deste fenômeno foi suficientemente explicada para provar que entra na ordem das leis naturais e que nada há de miraculoso. Ele é o produto de uma aptidão especial, tão independente da vontade quanto todas as outras faculdades mediúnicas. Não é um talento que se possa adquirir. Ninguém pode transformar-se em médium curador, da mesma maneira que pode tornar-se médico. A aptidão para curar é inerente ao médium, mas o exercício da sua faculdade só tem lugar com o concurso dos espíritos, de onde se segue que, se os espíritos não querem,
ou não querem mais servir-se dele, ele é como um instrumento sem músico e nada obtém. Ele pode, pois, perder instantaneamente a sua faculdade, o que exclui a possibilidade de transformá-la em profissão. Um outro ponto é considerar que, sendo essa faculdade fundada em leis naturais, ela tem limites traçados por essas mesmas leis. Compreende-se que a ação fluídica possa dar a sensibilidade a um órgão existente, fazer dissolver, desaparecer um obstáculo ao movimento e à percepção, cicatrizar uma ferida, porque então o fluido se torna um verdadeiro agente terapêutico, mas é evidente que não pode remediar a ausência ou destruição de um órgão que seria um verdadeiro milagre. Assim, a visão pode ser restituída a um cego por amaurose, oftalmia, belida ou catarata, mas não a quem tivesse os olhos vazados. Há, pois, doenças fundamentalmente incuráveis, e seria ilusão crer que a mediunidade curadora vai livrar a humanidade de todas as suas enfermidades. Além disso, há que levar em conta a variedade de nuances apresentadas por essa faculdade, que está longe de ser uniforme em todos os que a possuem. Ela se apresenta sob aspectos muito diversos. Em razão do grau de desenvolvimento do poder, a ação é mais ou menos rápida, extensa ou circunscrita. Tal médium triunfa sobre certas moléstias em certas pessoas e em dadas circunstâncias, e falha completamente em casos aparentemente idênticos. Parece mesmo que, em alguns, a faculdade curadora se estende aos animais. Opera-se neste fenômeno uma verdadeira reação química análoga à produzida por certos medicamentos. Atuando o fluido como agente terapêutico, sua ação varia conforme as propriedades que recebe as qualidades do fluido pessoal do médium. Ora, devido ao temperamento e à constituição desse último, o fluido está impregnado de elementos diversos que lhe dão propriedades especiais. Ele pode ser, para nos servirmos de comparações materiais, mais ou menos carregado de eletricidade animal, de princípios ácidos ou alcalinos, ferruginosos, sulfurosos, dissolventes, adstringentes, cáusticos, etc. Daí resulta uma ação diferente, conforme a natureza da desordem orgânica. Essa ação, portanto, pode ser enérgica, muito poderosa em certos casos e nula em outros. É assim que os médiuns curadores podem ter especialidades. Este curará dores ou endireitará um membro, mas não dará à vista um cego e vice-versa. Só a experiência pode dar a conhecer a especialidade e a extensão de aptidão. Mas, em princípio, pode-se dizer que não há médiuns curadores universais, pela simples razão de que não há homens perfeitos na Terra e cujo poder seja ilimitado. A ação é completamente diferente na obsessão, e a faculdade de curar não implica a de libertar os obsedados. O fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados, ao passo que na obsessão é preciso agir moralmente sobre o espírito obsessor. É preciso ter autoridade sobre ele para fazê-lo largar a presa. São, pois, duas aptidões distintas que nem sempre se encontram na mesma pessoa. O concurso do fluido curador torna-se necessário quando, o que é bastante frequente, a obsessão se complica com afecções orgânicas. Portanto, pode haver médiuns curadores impotentes para a obsessão e vice-versa. A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a esses últimos que as coisas que eles não sabem e convidá-los a estudá-las, que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram, que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera, e quando eles o levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão êxito, mais êxito do que agora.
Eu vou fazer a leitura ainda mais um pouco mais comprida, gente, pra gente poder entender melhor. Ou não? Melhor parar por aqui. Eu já li pra caramba. Vamos lá. Como é estudo, eu fico meio perdida às vezes, porque eu também tô tentando entender junto, né? Nunca li esse livro, então a gente aprende junto aqui. Aqui, a princípio, no texto, nesse capítulo 10, eles estão falando aqui algumas correções do que foi dado, a notícia das curas, né? Pelo Jacob, né? Que era o Zuavo, aquele militar que a gente estudou no capítulo 9. Então, teve algumas notícias que não foram fidedignas, né? Aquela coisa da forma que realmente aconteceu. Incrementaram um pouquinho mais, mas não a respeito da cura, mas de onde e como foi feito o tratamento das pessoas. Então, aqui ele faz uma pequena correção no começo. Depois, o que eu peguei assim, né, de importante, que existe diferença entre médiums que escrevem e os médiums que, dissemos e nunca de repetir que há uma diferença radical entre os médiums curadores e os das prescrições médicas da parte dos espíritos. Então, o curador, ele está batendo aqui em todos os textos que o curador é aquele que ele não faz nada sozinho mesmo. Ele é um instrumento utilizado pelo campo espiritual, pelos amigos espirituais, para que possam, através do seu canal humano, emitirem os fluidos que são do plano espiritual para o assistido. Então, são espíritos que estão tratando a pessoa que está ali sendo assistida. Já um médium escrevente, ele vai estar copiando o que a espiritualidade fala. A medicação, o tratamento que aquele assistido vai fazer. O escrevente, ele não tem poder de cura. Ele só copia ali, né? Ele é só o escriba, ele só escreve. Ele não tem noção do que ele está escrevendo ali. Não está saindo nada dele. Né? Então, olha, toma um chá de erva cidreira. Aquele chá de erva cidreira que está escrito ali não vai curar a pessoa, mas faz parte de um tratamento. Né? E pode ser que desse tratamento a pessoa se cure. Mas não que esse médium seja curador. Ele só escreve o que a espiritualidade passa para ele. Ele está fazendo uma psicografia, só que é uma psicografia a respeito de medicação. Já o curador, não. O curador ele já vai direto no problema e ele vai procurar sanar. Aí ele explica aqui que existem restrições de cura, né? Até porque também tem médiums que são diferentes nos seus fluidos. Quanto mais o médium é estudado, é disciplinado, tem uma moral, uma conduta boa, mais a espiritualidade vai conseguir trabalhar melhor através desse canal, desse instrumento que é o corpo do médium. E aí, lógico que vai afetar a pessoa mais rapidamente no seu tratamento e na sua cura. Agora, se o médium não tem uma boa conduta, uma boa postura, não é um cara confiável moralmente, ele vai atrapalhar a espiritualidade. A espiritualidade pode trabalhar direto naquela pessoa, como a gente já estudou aqui. Uma pessoa faz uma prece na casa dela, uma prece fiel, de coração, pura, de muita vontade com Deus. Ela pode receber uma cura dessa forma dentro da casa dela, através de uma oração? Pode. Porque a espiritualidade vai atuar através de fluidos. Se o teu fluido, mesmo você passando por uma doença, você não deixou cair a peteca, você tem vibrações altas, vibrações boas, a espiritualidade vai trabalhar em você, porque existe a simpatia de energia. Agora, geralmente as pessoas doentes, elas tendem o quê? A cair. As suas vibrações caem. As suas energias vão se esgotando. Então é necessário que uma pessoa doente procure uma casa espírita, um médium, seja ele magnetizador ou seja ele curador, para que ela se restabeleça. Porque os fluidos dela estão escassos, a energia dela está se esgotando. As vibrações dela são muito negativas, então o plano espiritual não consegue trabalhar com uma pessoa assim. Por isso que existe uma casa espírita, é um pronto-socorro espiritual.
onde os médiuns é que vão estar ajudando nesse fortalecimento espiritual da pessoa. Não que vão tirar tudo dela. De repente, ela foi uma pessoa extremamente boa, tinha que ter uma passagem, né, de dor, de tristeza, de perda, para ver como que ela ia reagir. E mesmo ela não sabendo reagir, de repente ela teve uma vibração baixa, ela teve esse negativismo todo, mas ela é uma boa pessoa. Então ela pode ser acolhida na casa espírita e resolver esse problema. E de fato conseguir. Porque ela não é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa que precisa ficar na dor eternamente. Ela só precisava aprender alguma coisinha com aquela dor. Às vezes até de uma outra encarnação que ela está ali resgatando. Mas existem sim diferentes médiums, de acordo com o seu padrão vibratório, que também podem potencializar o tratamento de cura ou não. Então, o médium que não está afim de fazer o serviço direito, não se meta nisso. Porque a gente tem que ter a consciência de que o trabalho tem que ser feito de coração. E que não existe médium bom, maravilhoso, que ele não tem que estar com o nome dele no outdoor piscando, né? Venham que tal médium está aqui, ele resolve tudo. Opa! Se isso acontecer, já não é um médium sério. O médium sério, para começo de história, ele é humilde. Ele reconhece que, mesmo sendo curador, não é ele que cura, é a espiritualidade, ele só é um instrumento. E esse instrumento tem que ser muito bem cuidado, porque caso contrário ele mais atrapalha do que ajuda. Aí eu peguei um outro ponto aqui, que existem diversos tipos de fluidos que podem ser trabalhados pela espiritualidade. Aí eu lembrei, inclusive, aqui em Minas Gerais, né? Tem um parque em Minas Gerais, eu não sei se é Caxambu ou Cambuquira, eu sempre faço confusão das duas cidades, mas que tem parques de água, de tratamento, né? Então, as fontes termais que tem lá, não sei se usa esse nome, termais, bom, fonte de água que tem nesses parques, tem em Caxambu e tem em Cambuquira. Só que um desses parques tem vários tipos de água mesmo. Uma é com mercúrio, a outra é com, cadê os nomes? Com ferrugem, uma é alcalina, todos esses nomes que eu fui lendo aqui, eu fui lembrando da água. Sulfurosos, adstringentes, cáusticos, esses nomes aqui eu cheguei a ver dentro do parque de Minas Gerais, eu só não tenho certeza se é Caxambu ou Cambuquira. E as águas vêm com esses nomes aqui. Ou seja, se a água ela pode ter uma composição diferente, um pouco mais cáustica, ou então um pouco mais sulfurosa, né, um pouco mais alcalina, e isso vai diferenciar no tratamento de uma saúde física, então dá para fazer sentido os fluidos que o médium pode desenvolver através do seu trabalho, através do plano espiritual, que fluido que vai vir de lá, que vai passar pelo médium e que vai atuar na pessoa. Então, dependendo da pessoa, ela precisa de uma energia mais alcalina. Dependendo da pessoa, ela precisa de uma energia mais ácida, que vai fazer com que cicatrize ou transforme, modifique o organismo dela para uma possível cura. Então, para mim, que sou Santo Tomé, está sendo um capítulo maravilhoso, porque mesmo sendo médium, trabalhando com passe, que eu sou magnetizadora, eu faço psicografia, meia boca, né? Eu falo que eu faço meia boca porque eu ainda não tenho convicção. Eu faço e ainda peço para as pessoas, dá uma lida para mim aqui, ó, ver se, né, a cartinha tá boa. E geralmente é a equipe franciscana que trabalha comigo e eles dão risada da minha cara, né? Porque eu sou Santo Tomé. Eu falo, eu tô aqui para servir, mas eu tenho receio, né, de escrever alguma coisa lá que não tem nada a ver. Bom, enfim, como eu sou muito Santo Tomé, como eu preciso muito, né, dessa parte, mesmo sendo espiritual, mas que tenha esse lado material, mais, né, de tato, de ver, de pegar, para acreditar, eu sou assim. Então agora sim, fazendo uma comparação das águas que existem em Minas, que as pessoas vão lá, cada uma numa fonte, com o seu problema físico, e buscam água para ajudar a se tratar, porque aquela água alcalina, aquela água ácida, aquela água que é ferruginosa, ela faz o tratamento e cura pessoas.
E eu duvidava até então daquela água, agora já não duvido mais. Assim como está fazendo sentido para mim que pessoas vão buscar água de diferentes composições para se tratar e se curar, um médium é capaz, através da espiritualidade, também de receber energias de composições diferentes, de acordo com o tratamento que o assistido vai precisar. E esse tipo de química dentro da energia pode cicatrizar, pode tratar, pode transformar e pode curar uma doença. Gente, isso é maravilhoso. Não sei quanto a vocês, mas para mim é maravilhoso, porque eu estou compreendendo como que funciona esse negócio. Como que o médium vai saber se é alcalina, se é ácido? Aí eu já não sei. Tomara que aqui ele explique depois. Mas a espiritualidade vai estar apenas usando o corpo do médium, não é isso? Então, para nós que somos médiums, tanto faz se vai vir alcalina, se vai vir ácida, porque quem vai mandar é a espiritualidade que sabe o problema do assistido. O médium, que é curador, ele não sabe o problema do assistido. Ele só está ali como um instrumento de trabalho. Então, se for dessa forma, para mim já está resolvido o problema. Eu não preciso saber mais nada. Agora, se o médium tem que saber quando a energia é alcalina, quando ela é ácida, aí isso aqui vai ter que explicar. Porque aí eu já também não sei explicar para vocês. Como que a gente sabe, né, se o médium é bom ou não é? Através da experiência. Ninguém vem com a plaquinha aqui dizendo: sou médium, curador, maravilhoso. É através da experiência, através do trabalho dele, tanto os assistidos como os trabalhadores que vão estar junto com ele, porque nunca é um médium, é um trabalho de equipe, e a própria espiritualidade vai estar indicando se esse médium tem um coração bom, se ele tem humildade, se ele tem o desejo, se ele tem uma vontade real de ajudar pessoas, se ele está fazendo aquilo despretensioso, porque tem uma coisa, o que o texto disse aqui, a espiritualidade vai te ajudar a desenvolver esse dom. Você não aprende a ser curador numa faculdade. Você desenvolve dentro de uma casa espírita através das aptidões que você vai mostrando e a espiritualidade vai apontando. Olha, ele tem condições. Só que através da experiência, através do trabalho dele, se ele não tiver frutos positivos, a própria espiritualidade vai dar um toque para o dirigente de trabalho e falar: ó, tira porque não está dando muito certo, né? Ou os próprios trabalhadores vão observar o comportamento desse médium e ver que não é adequado e ele vai ser retirado. Então, o médium curador, ele está sujeito a qualquer momento não ser mais médium curador. Ele só é enquanto ele é bom, enquanto ele faz com amor, enquanto ele faz dentro de uma humildade. Aí ele trabalha ali a vida inteira. Chico Xavier trabalhou a vida toda. Mas, se ele começar a mostrar outros lados que não sejam da benevolência, da caridade, do amor ao próximo, da empatia, se ele não estiver desenvolvendo essa moral, ele, do mesmo jeito que ele ganhou o dom, também vão tirar. Porque não é um diploma que você ganha na faculdade e vai ter eternamente esse diploma. O curador, então, ele está sujeito a perder essa aptidão a qualquer momento, né? É um desenvolvimento que ele tem que cultuar, que ele tem que cuidar. E cuidar e proteger. Porque se ele deixar, ele se torna alvo fácil também de obsessores. Então, os médiuns curadores, eles têm a possibilidade de trabalhar e também, do nada, deixar de trabalhar. Aí ele fala aqui o seguinte, no finalzinho da leitura. Mesmo que você procure um médium curador e faça tratamento num centro espírita, jamais a doutrina espírita disse para alguém que, quem quer que seja, pare de procurar seu tratamento médico físico, hospital, tratamentos de fisioterapia. A doutrina espírita jamais vai falar pare de procurar o médico. Médico faz parte da matéria e tem que ser procurado e tratado com ele também. Os tratamentos e curas espirituais estão no seu perispírito. Então, o médico não consegue chegar no teu perispírito. Por isso que o médico cuida do corpo. O médium, curador, através da espiritualidade, vai cuidar do seu perispírito. Algumas doenças que nós temos no corpo,
elas estão no perispírito. Aí quando você cura o perispírito, através dos fluidos, o seu corpo físico é curado. Então, não adianta você, eu tenho um problema espiritual, então eu vou lá para resolver meu problema espiritual e aí, de repente, eu sou cego, né? Eu estou enxergando, cego não, mas eu estou enxergando muito pouco, eu preciso de óculos fundo de garrafa, eu tenho catarata, eu tenho que fazer cirurgia. Você vai procurar seu oftalmo, você vai usar óculos, mas você vai procurar uma cirurgia espiritual, tudo bem. Se na cirurgia espiritual os fluidos que forem trabalhados, a sua catarata, que estava no perispírito, que era uma mancha no seu perispírito, sumiu, você vai voltar a enxergar. Você vai voltar no oftalmo, vai fazer exame de novo, vai ver se vai diminuir o grau e vai continuar usando óculos, ou às vezes nem precisa, mas tem que ir no médico para poder ver. Não adianta fazer só uma coisa e largar a outra. Nós estamos no corpo físico. Então, nós precisamos fazer testes, exames, tratamento no corpo físico. E no espiritual, a gente faz essas cirurgias que podem vir a dar resultado que atinjam o nosso corpo físico. Como pode também não dar, se não for da permissão de Deus. Se a pessoa não tem mérito para ser curada ou melhorado a sua situação de saúde. Porque, de repente, que nem comigo, eu fiz 2 cirurgias espirituais. Me senti melhor? Sim. Mas eu sou Santo Tomé. Já começa por aí. Não sou aquela pessoa como Jesus cansou de dizer, né? Homens de pouca fé. Eu sou essa pessoa de pouca fé. Eu não me orgulho disso, mas eu sou. Então eu fui para a cirurgia, fui mais com medo do que com fé. E isso, lógico que atrapalha. Porque chega lá na hora, a minha vibração não é uma vibração de cura, é uma vibração de medo. A primeira vez foi de medo. A segunda eu fui mais tranquila. Mas ainda assim, você sai sereno, você sai zen. Mas a falta da fé verdadeira não faz acontecer. Então eu saí de lá praticamente na mesma. E você topa, Patrícia, fazer outras vezes? Até topo, mas eu tenho que ganhar mais fé. Senão eu tô indo lá trabalhar, né, fazer os médiuns trabalharem, a espiritualidade trabalhar, tô comigo. Não é o centro que não presta, não são os médiuns que não prestam, e muito menos a espiritualidade, sou eu que tenho pouca fé. Por mais que eu esteja dentro de uma casa espírita desde os 16 anos de idade, eu tenho pouca fé. Eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso apalpar, eu preciso sentir. Então isso atrapalha. Por isso que quando eu falei de cura com um amigo meu, que é da internet esse amigo nem é presencial, não conheço ele pessoalmente, ele falou, Patrícia, pega o livro do Cherce, né? Ele falou por esse nome. E eu não entendi nem o que era, ele mandou por escrito. Aí é que eu vi que Cherce é uma dessas pessoas, é o Sérgio, né? Aí eu falei, então, eu vou fazer a leitura e vou tentar entender um pouquinho. Mas na hora que eu vi 400 páginas, eu falei, Senhor, eu sou preguiçosa pra caramba. Mas é um livro que acabou me cativando, porque ele está respondendo dúvidas que eu tive a vida toda. E de repente vai ser através de um livro como esse que eu tire dúvidas e que eu possa voltar para uma sala de cirurgia espiritual e quem sabe eu adquira lá, talvez não uma cura, mas uma melhora grande na questão da minha saúde. Eu estou buscando todos os meios que eu conheço e os que eu desconheço para poder me curar. Não me curar totalmente, porque eu sei que se fosse da vontade de Deus, que eu não tivesse doença, eu não teria. Então, se eu tenho, Deus permitiu que acontecesse. Não é que Ele quer que eu sofra, mas Ele quer que através dessa doença eu crie limites, porque sem ela eu não tinha limite. Com ela eu tenho limite, com ela eu ando devagar. Sabe aquela musiquinha, ando devagar porque eu já tive pressa? Então, a poliomielite me trouxe uma sensação de entender melhor as pessoas, as coisas que acontecem em volta, porque agora eu tô andando devagar. Antes eu andava correndo, acelerada. Como eu falei, né, no outro canal hoje, às vezes acontecia um impasse, né, um atrito com uma pessoa, se eu estava pilhada, aí eu já chutava o balde. Hoje não, eu escuto, eu falo, mas ponderado. Vamos resolver? Vamos resolver. É assim que tem que resolver, então vamos resolver assim. Pronto, tá resolvido. E segue o jogo. E eu não era assim.
Eu era aquela pessoa que ficava martelando no ouvido do outro. Não, é porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque você falou isso, porque em 1970 aconteceu não sei o quê. Eu tô mudando isso aí. As pessoas que conviveram comigo no passado vão falar, não, a Patrícia não mudou, imagina. Ela me fez sofrer tanto, que ela falava tanto no meu ouvido e agora ela não fala mais. Pois é. Agora eu tô mudando. E a poliomielite é a culpada, porque ela me faz sentir do tipo mais centrada. Eu não tô correndo mais, não tem mais por que correr. Agora é aqui, sentada, pensando, refletindo e vamos lá. É assim, assado? Tá, então vai ser assim, assado. Aquilo que eu consigo resolver, eu resolvo. O que eu não consigo resolver, eu não resolvo. Eu vou procurar alguém que faça pra mim. E com calma. Não adianta eu ficar me descabelando que nem antes eu ficava. Então, eu tenho certeza que se Deus for lá e tirar a poliomielite da Patrícia, fizer uma cirurgia espiritual e bravo, Patrícia ficou zerada de novo, eu vou cometer todos os erros do passado novamente. Porque ainda tá fresquinho essa mudança. Ainda não mudei o suficiente. É isso. Tem doença que não é feita para ser curada. Ela veio justamente para segurar a gente. Ela é ótima para nós. Ela não é ruim. E as pessoas, quando eu falo isso, falam, você é louca, gostar de doença? Eu falo, não é que eu gosto da doença, mas eu gosto do que ela faz comigo. Porque ela está me ensinando a ser melhor. E sem ela eu não era assim. Então a gente tem que entender que tem curas que dependem muito, sim, dos médiuns, do tratamento deles, da forma que eles têm, né, de se colocar diante do trabalho, a sua moral. Mas se o assistido também não colaborar, se a vida dele precisa daquela comorbidade, ou se ele tem pouca fé, como é a Patrícia, não vai curar. E não é o médium, não é a casa, volto a dizer. Olha os estudos. Tudo tem o seu tempo. Por isso que tem aquela frase que fala, tudo é no tempo de Deus, né? A gente tem que compreender as situações. A gente tem que compreender as ações para poder entender aí, né, as consequências de tudo isso. E dentro dessas consequências, o que foi que causou essas consequências? Então a nossa vida é essa reflexão contínua. E a gente perde muito tempo porque a gente é imediatista. As coisas têm que ser na nossa hora, como a gente quer. E não é isso que o texto está dizendo, não, né? Então, reforçando aqui o finalzinho, você pode fazer o tratamento e deve fazer o tratamento espiritual, para cuidar do que é espiritual. E pode ser que tratando o espiritual, o teu físico se cure ou melhore. Pode ser que não. Ele fala aqui, logo no comecinho do capítulo 10, ele retoma aqueles dados, né? De 4.000 pessoas, 3.000 não foram atendidas. Não melhorou nada. De 3.000, parte desse 3.000 foi curado e parte só teve uma melhora. Então, a gente tem que entender que não é porque eu procurei a casa espírita e o médium que não presta a casa espírita ou o médium, não. Porque eu também posso não estar no meu momento ainda para curar ou para melhorar. Pode ser que aquele médium tenha falhado. Pode ser que aquele médium também não tenha uma moral boa que a espiritualidade possa trabalhar nele. Mas como nós já vimos lá atrás, ninguém vai ser prejudicado se o médium não for bom. Porque a espiritualidade pode atingir a gente diretamente. Precisa ver se a gente vai estar receptivo. Se a gente vai estar com energia elevada para chamar a espiritualidade. O médium, ele é o meio do caminho. Não é que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, mas ele é o meio do caminho. Ele está preparado para receber energia do plano espiritual para mandar para o assistido. E volto a repetir, o assistido, geralmente o doente, ele está para baixo, ele está triste, ele está com dor, a vibração é baixa. Então como que ele vai atingir o plano espiritual maior? Então por isso que precisa do médium, para fazer o meio de campo. Se o médium não tiver essa consciência da sua importância como canal, como instrumento para a espiritualidade superior chegar no assistido, aí o trabalho está todo perdido. Mas não é todo que a gente sabe que a espiritualidade pode atingir direto o assistido. Se o assistido chegar lá e falar, Senhor, me cura, com toda a fé e vontade do mundo. Como eu gostaria de ter essa fé. Não, como eu falei, para me curar totalmente, mas para entender esse processo, sabe? Tem aquela questão que eu acho que eu já comentei com vocês.
né, que eu não podia catar um balde de água para poder limpar minha casa, porque eu tinha rompimento muscular. E aí foi proibido pegar filho no colo, pegar balde, andar de ônibus, porque a horta estava exposta e era perigoso e tal. No começo eu pirei na batatinha, comecei a fazer tudo que o médico mandou. E depois eu falei, não, peraí, eu vou morrer de qualquer jeito e não vou pegar meu filho no colo? Não tem cabimento. Aí eu comecei a pegar meu filho no colo, comecei a pegar o balde para limpar a casa, andei de ônibus, lógico, sempre com um pouco mais de cuidado, mas não deixei de fazer as coisas. E depois de um longo tempo, eu fui lá e fiz exame, não parei de fazer aqueles exames periódicos. E depois de um longo tempo, acho que Deus, o Gabriel, meu anjo de guarda, né, a espiritualidade ficou com dó de mim, ou falou assim, não, essa doida não vai se emendar, ela não vai fazer a cirurgia, não queria fazer cirurgia para costurar o músculo, e ela tem que viver mais um pouco. Eu acredito que eles atuaram diretamente em mim. Não foi tratamento espiritual, não foi cirurgia espiritual. Eu acredito que dentro de casa, em algum momento, que eu não sei qual, eles mesmos grudaram meu músculo do abdômen aqui. Porque eu fui fazer o exame e o músculo estava colado. Vou falar que é milagre? Só posso dizer o seguinte, que mesmo na minha pouca fé, eles não queriam que eu desencarnasse. Então eles encontraram uma outra forma de me manter viva. Tinha que colar aquele músculo de novo, que se a aorta ficasse exposta, eu podia morrer a qualquer momento. Qualquer batida na aorta é hemorragia interna. Senão não tem como. Então eu sou esse milagre dentro de casa, que a gente pode passar por uma cirurgia, mesmo não dentro de um centro espírita, e nem tendo tanta fé, porque eu não tenho. E aí, a partir dali, eu comecei a acreditar um pouco mais. Mas ainda me falta um pouquinho. Eu estou buscando isso. E o Paulo, que me indicou esse livro, foi justamente para que eu acreditasse mais na espiritualidade ainda. Que eu entendesse os processos de cura. Quem sabe, até o finalzinho aqui do livro, muita água vai rolar, muito aprendizado também. É o que eu espero e eu estou aprendendo bastante coisa. Espero que vocês também.